Olá a todos e a todas que estão conosco agora aqui na página da Rede TI e também na página do Jornalismo Universidade Positivo. Eu estou muito feliz porque vou entrevistar um cara que é super fera em podcast, é um cara que eu escuto há muito tempo e gosto muito, Ivan Mizanzuki. Obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, obrigado, Sandra. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Eu estou bem feliz e sei que muitos de vocês que já estão aí nos acompanhando, eu vi que várias pessoas já entraram, também tem muita coisa para saber, e se quiserem mandar pergunta já, vamos escrevendo que daqui a pouco eu leio. O Mizanzuki, ele criou, desde 2011, o Anticast, que hoje a gente pode considerar um dos maiores podcasts de política que tem no Brasil, e mais recentemente, mas não tão recentemente também, porque é uma pesquisa bem antiga já, o Projeto Humanos, que ficou muito conhecido por causa do caso Evandro. E para nós aqui de Curitiba, o caso Evandro é reconhecido, é da minha geração, mas o Brasil inteiro começou a falar disso. Então, Ivan, acho que para a gente começa falando sobre podcast mesmo. Como é que foi esse teu início? Lendo um pouquinho, eu descobri que, na verdade, o Anticast não nasceu como política, né? Conta pra gente como é que foi isso. 2011 foi um ano que muita coisa mudou para mim, porque eu me formei na graduação em 2007 em design gráfico, né? Então, eu não sou jornalista de formação, então eu sempre peço desculpa para os jornalistas. Mas, enfim, eu não sou jornalista de formação, me formei em design gráfico em 2007 e eu já tinha interesse em seguir carreira acadêmica. Sou professor universitário hoje também, né? E daí, 2007, assim que eu terminei, terminei o primeiro semestre, segundo semestre eu já estava no mestrado na PUC de São Paulo e eu mudei de área, né? Eu fiz Ciências da Religião, porque eu queria entender um pouco mais de humanidades, então antropologia, psicologia, sociologia, filosofia, enfim, queria ir mais para esse lado de humanidades e fenômeno religioso é uma coisa que sempre me interessou, né? Então, no Projeto Humanos, acho que isso fica bem evidente pelas temáticas até que eu trabalho nas temporadas. E daí eu estava fazendo um meu mestrado sobre o que a gente chama de novos movimentos religiosos, especialmente o que vem ali no século XX, e em especial eu estava estudando as noções de ética e moral de um mago inglês chamado Aleister Crowley, que é conhecido por ser o cara que se dizia a besta do Apocalipse, né? Então, o Anticristo, e ele, sim, tem vários seguidores famosos, né? Ele tá na capa do Sgt. Pepper dos Beatles, o Raul Seixas tem músicas dedicadas ao Crowley, o Paulo Coelho teve sua época também, teve envolvido com os escritos dele, enfim, tem várias celebridades aí nesse ponto. Então daí eu estava estudando e daí eu precisava de material para entender o que era melhor o Crowley e encontrei pessoas discutindo na internet em inglês, né, que o cara era britânico, e daí eu descobri que as pessoas discutindo apenas em áudio na internet era uma coisa chamada podcast, né? Então isso ali era 2008, mais ou menos. Foi o ano também que veio o podcast para o Brasil, o iPhone para o Brasil. Então saiu aquele primeiro iPhone 3G. Eu estava trabalhando, então eu consegui juntar dinheiro e comprar um, me endividei um pouquinho também, mas enfim. Daí eu já pude baixar aplicativo, tudo, daí baixar aplicativo de podcast, e daí a gente entra nesse mundo, né? Quando eu terminei o mestrado, eu comecei, aliás, durante o mestrado ainda, eu comecei a trabalhar numa gráfica, porque eu terminei as aulas obrigatórias, né, e os créditos obrigatórios, então eu consegui estudar em São Paulo de vez em quando e morar em Curitiba, daí fui trabalhar numa gráfica como designer e nessa gráfica todo mundo ouvia podcast, daí que eu conheci os podcasts nacionais, principalmente, em especial o Nerdcast, né, que é a porta de entrada para muita gente. E daí eu comecei assim, já com essa ideia, podcast é uma coisa legal, seria legal juntar meus amigos um dia para falar sobre isso e tal. E daí eu já tinha alguma experiência com áudio, porque eu já tive banda, né, numa outra vida, enfim, daí eu entendi um pouquinho de edição de áudio. Daí chegou ali para final de 2010, o Jovem Nerd, que mora aqui em Curitiba, ele fez uma oficina de podcast, e eu fiz, durou acho que 1 ou 2 semanas ali no Paço da Liberdade, no Sesc. Eu peguei mais ou menos como é que funcionava a ideia, como é que captava áudio, como é que gravava por Skype, tudo isso. E daí, beleza, fomos no ano seguinte, fevereiro de 2011, eu comecei o Anticast, e como eu era designer, querendo ser professor de design, meus amigos todos designers, e todo mundo querendo ser pesquisador, e a gente gostava de fazer uma discussão mais aprofundada de design, filosofia e tal,
a gente começou o Anticast, que tem esse nome, inclusive, porque lá na graduação, ainda em 2007, eu escrevi um manifesto, né? Coisa de estudante de graduação. Escrevi lá um manifesto anti-design, que era do tipo, o design que se design é essa coisa que a gente aprende na faculdade, que é uma coisa muito voltada ao mercado, a gente quer um espaço para pensar, então a gente vai construir um anti-design. A ideia era mais ou menos essa. E daí, assim, design cast não funcionava, desenho industrial cast não era bom. Naquela época, tudo podcast tinha que ter cast no nome. Então, daí veio, vamos se basear no anti-design e fazer o anti-cast, o que foi uma maravilha, né? Porque quando acontece as manifestações de junho de 2013, o cenário de podcast no Brasil hoje é muito diferente do que era antigamente. Você não tinha podcast de política. Se tinha, era uma coisa tão nichada. A gente ainda tinha essa coisa de tipo, não se fala de política em podcast porque isso vai afastar público. As pessoas não querem falar de política. Então o mundo mudou muito rápido nesse sentido. Então assim, não vamos polarizar, vamos ficar em cima do muro, tal. E a gente começou a falar de política em podcast, então a gente começou a chamar a atenção de uma galera, daí eu comecei a perceber que os nossos programas de design não atingiam, 50% da audiência de programas de política, porque tinha essa demanda. Foi a época também que eu já estava no doutorado, daí a gente vê como educação política no Brasil é um problema, porque eu já estava na metade do doutorado e foi ali que eu comecei a me entender como ser político e pensar política, e daí eu comecei, o que é esquerda, o que é direita, onde é que eu me encaixo, onde é que eu tô... e daí a gente começou a fazer programas com pautas mais progressistas, porque a gente sempre se identificou com isso, até o momento que a gente disse, não, somos de esquerda, um podcast de esquerda, a gente vai falar política a partir de uma ótica de esquerda, e daí todas as esquerdas possíveis, desde as mais moderadas, como eu, até as mais radicais, como alguns convidados que a gente tem, coisa que a gente não vê numa mídia maior, e o Anticast acabou virando isso. A gente ainda transitava ali entre design, artes e tal, de vez em quando ainda faz alguma coisa de artes e cultura, mas em 2015 eu virei a chave total. Eu disse, não, agora a gente é um podcast de política, a gente vai se apresentar como um podcast de política, vai se reinventar nesse sentido. Para mim isso foi semana passada, mas já faz 5 anos que a gente fez essa virada, que o Anticast já tem quase 10, então para mim é tudo muito estranho. Porque hoje eu já sou apresentado para as pessoas do tipo, não, você é um dos veteranos do podcast no Brasil. Eu digo, não, veterano é o Jovem Nerd, o pessoal do Rapadura Cast, Matando Robôs Gigantes, é essa galera. Eu ainda eu ainda me sinto como alguém que está começando nisso, nesse meio independente. E daí, ali em 2015, eu já estava interessado em tentar outros formatos, né, que não se encaixavam exatamente no Anticast, muito influenciado principalmente por causa do sucesso do Serial que teve nos Estados Unidos, que foi o podcast que mudou o jogo, né? Um caso criminal em formato storytelling, feito pelo pessoal do This American Life, da NPR, que eu já conhecia e tudo, admirava. Sempre gostei de escrever literatura também, sempre gostei de escrever ficção e narrativa. Nunca pensei que ia fazer isso com histórias reais, e daí juntei as minhas paixões, contar histórias, com fazer podcast. Daí fiz a primeira temporada do Projeto Humanos ali em 2015, né, pesquisando bastante sobre o assunto, vendo mais ou menos como é que eram as técnicas, e a primeira temporada que foi sobre a Lili Jaffe, né, sobrevivente do Holocausto, que morreu esses tempos aí também, uma pena, mas que eu pude ter essa oportunidade de registrar sua história, né? Daí a segunda temporada já é bem mais complexa, é sobre Oriente Médio, conflitos do Oriente Médio, tudo. E o caso Evandro acaba sendo daí esse meu grande projeto ambicioso, né? Que eu já, desde 2015, já pensava, algum dia eu quero fazer um caso criminal, e por que não fazer desse caso que me marcou tanto como criança, né? Que era as Bruxas de Guaratuba, como a gente conhecia, né? E daí eu escolho chamar de caso Evandro até para não ter essa questão do julgamento já no título, né? Mas a trajetória é mais ou menos essa. E daí, ano passado para cá, a gente até falando em off, mudou muito o cenário de podcast no Brasil, né? Hoje em dia, eu sinto isso muito quando todo início de semestre, quando eu chego numa turma nova, eu digo, gente, meu nome é Ivan, eu sou professor, eu sou minha formação, eu faço podcast aqui também. Daí eu sempre perguntava, alguém aqui sabe o que é podcast? Daí numa turma de 60, sei lá, 4, 5 levantavam a mão. Hoje todo mundo conhece, sabe? Então, isso é uma coisa de 1 ano para cá. Então, isso para mim também é muito interessante, né? E você que está assistindo a gente que não conhece o Projeto Humanos, corre lá, é só jogar no Google, como é que é mesmo o endereço? projetohumanos.com.br. Joga lá, você vai poder ouvir, enfim, e entender um pouquinho. A questão que mais chama a atenção e que eu acho que agrada
nesse projeto é o fato do Ivan trabalhar com storytelling. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que foi essa sua formação em storytelling, como é que você estudou isso para compreender, quanto foi de pesquisa, no caso Evandro, porque o interessante é trabalhar com as provas legais, né? Você vai lá ler para nós, ouvintes, os processos todos. Isso é um trabalho imenso. Eu estou bem feliz de ver aí o local onde você trabalha, porque todas as vezes que eu vi o Projeto Humanos, eu nem imaginava, na verdade, né? Como era o rosto do Ivan, era só aquela voz macia, nos narrando, chamando para cá, chamando para lá, né? Então, assim, e com um texto muito interessante, com a coisa da promessa, né? Com começo, meio e fim, você ia prometendo durante os episódios para que a gente continuasse ouvindo, e às vezes 2 horas, né? Os mais longos, acho que tinha um pouco mais que isso, e a gente ficava ali acompanhando. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é esse processo, tanto de pesquisa quanto da escritura mesmo desses roteiros. Claro, isso é legal porque, assim, né, o que é o storytelling? Eu até dou oficinas de storytelling e eu sempre começo definindo que, primeiro, eu não gosto da tradução, contação de história, né, porque contação de história em português ele tem uma conotação muito de vou aprender a ler história para criança, né, que é uma coisa legal também, super importante, mas é muito na questão da entonação da voz e tal, e não é o que eu faço. Então, storytelling, se a gente for ver a literatura americana, né, inglesa e tal, você vai ver que storytelling, ele é contar histórias. Então, independente do meio, independente do veículo que você está fazendo, desde que você esteja contando histórias, você está fazendo algum tipo de storytelling, você é um storyteller. E daí você tem aqueles caras que são incríveis, né, que... sabe, desde que, assim, vão dar uma palestra e todo mundo fica louco de ouvir, daí você tem esses grandes palestrantes, você daí tem categorias, tem aqueles caras que tem uma oratória muito boa, que daí é fascinante, tipo, sei lá, um Karnal da vida, um Cortella da vida, que são muito bons oradores, não são necessariamente bons contadores de histórias, são coisas diferentes aí também, né, mas você pega, assim, o Neil Gaiman, que é um exemplo para mim sempre. Neil Gaiman é um escritor que eu sou apaixonado, e ele é um cara que um tweet dele é uma história inteira que você fica fascinado, né? Então, esses caras que eu me baseio sempre. Então, isso é a primeira coisa. Storytelling não é necessariamente, não está vinculado a um tipo de mídia. Tá? Isso que é importante deixar claro. Então, jornalismo narrativo é storytelling? Sim. Jornalismo literário é storytelling? Sim, também. Jornalismo investigativo é storytelling? Pode ser. Sabe, não necessariamente. Então, crônicas, storytelling, pode ser. Então, você tem... nada são caixinhas isoladas, isso é sempre importante. Eu comecei com esse interesse de começar a querer contar histórias, isso desde a graduação, né? Então, eu lembro que eu tive um sonho, uma vez eu disse, nossa, aqui daria um incrível livro, sabe, aquelas coisas. Daí, comecei a estudar já como é que era a teoria literária, pegar algumas referências, assim, disso, sobre técnicas de escrita. E eu acho que eu comecei a cair de cabeça mesmo ali para 2008, quando a Fundação Cultural aqui de Curitiba, ela tinha várias oficinas de escrita. Eu lembro assim, e era coisa assim, tipo, oficinas que duravam 1 ano e a inscrição era um livro. Você doava um livro e daí você tinha encontros semanais com algum escritor e a gente fazia oficinas. Então, assim, era um trabalho maravilhoso da Fundação Cultural que infelizmente não existe mais. Ou se existe, está apagadíssimo, né? Ainda mais em tempo de coronavírus, isso aí infelizmente seria impossível. Mas eu fiz lá umas 3, 4 oficinas num período de 2, 3 anos. Conheci muitos escritores, conheci muita gente muito boa. E a experiência de você estar escrevendo uma coisa, e daí ler para um público que está lendo, né? Uma sala, e daí todo mundo está dando pitaco. Putz, isso aqui é uma das coisas que eu mais sinto saudades, assim, de fazer esse lance de oficina literária mesmo. Porque ali você já vai vendo, assim, alguns mecanismos, algumas manhas, o que o autor faz, olha o que o autor fez aqui, então você já vai pegando um pouquinho. Então, texto para mim sempre foi importante, texto literário, nesse sentido, sempre foi muito fascinante. E daí, quando eu começo a mexer com podcast, né, ali para 2010, 2011, eu conheço o Radiolab, né, que é um dos mestres também do Storytelling Podcast, e daí eu vou descobrir que existe todo um lance de contar histórias em áudio. Eu digo, porra, que sensacional isso, né, porque o texto, eu adoro ler, mas assim, texto tem que estar disposto, sabe, é um esforço, tem livro que, pô, você tem que brigar com o livro, né, então não é um meio que ele exige muito de você.
Já a televisão é um meio super passivo, nesse sentido que só fica sentado, claro, depende muito do livro, mas você nunca é totalmente passivo, né? Eu sou bakhtiniano nesse sentido, então a gente sempre interpretar é um modo ativo também, mas o interessante do podcast é que, enquanto o audiovisual te entrega muito e o texto te exige muito, o podcast ele fica bem naquele meio em que você não tem que necessariamente ficar lendo, mas ao mesmo tempo você tem que estar ativando a tua imaginação, e como num livro você monta as imagens da maneira que você acha que são as ideais, né? Então, o Ira Glass, que é meio que o criador desse esquema de storytelling em áudio, ele diz que o áudio é o meio mais poderoso de se contar histórias, né? Que a gente cria filmes para se ouvir. Então, eu gosto muito dessa noção. Então, assim, eu meio que juntei tudo, não tem... claro, existem, assim, livros específicos para storytelling, né? Então, que eu sempre recomendo, o Out on the Wire, da Jessica Abel, acho que é uma história em quadrinhos em que ela vai conversando com vários caras, assim, que são produtores de áudio narrativo, daí perguntar como é que você produz, como é que você pensa suas histórias. Eu uso muito as técnicas que ela coloca lá. O Alex Blumberg, que é o fundador da Gimlet Media, que é um dos grandes podcasters narrativos também do Brasil, do mundo, né, dos Estados Unidos, ele tem um curso que ele deu uns anos atrás, que está disponível na internet. Então, assim, fontes tem por aí, não é ciência exata, cada um tem as suas, são técnicas narrativas em geral. O que eu gosto de dizer o storytelling, ele é um estudo de técnica para se contar a história. Tá? Ele não existe um cânone, não existe uma maneira certa. O importante é você gostar de contar a história, você ver o que está funcionando, o que não está, e você ir testando. E daí, no caso do Evandro, o meu grande desafio era esse, né? Eu tinha que pegar um caso muito complexo, com muitos personagens, e fazer isso ficar compreensível. Então, a primeira coisa que a gente faz, como é que eu conto isso? E daí eu já estabeleci uma regra, né, estrutural, que era os 2 primeiros episódios eu vou passar meio que um geralzão do caso, como uma linha do tempo, em que você vai do início ao fim, e daí os próximos episódios eles são divididos em temas. Então daí eu vou lá e eu dou um zoom em um tema nos próximos 4 episódios que vão acontecer. Então, sobre a questão das crianças desaparecidas, questão política, questão das confissões, questão do não sei o quê. Então, são esses blocos, né? Eu vou e volto como um zoom in, zoom out, e daí daí assim eu consigo fazer com que fique minimamente compreensível uma história tão complexa dessa, né? Claro, não ainda assim é confuso, por isso que eu sempre coloco lá enciclopédia, eu dou recomendação de enciclopédia, eu tento ser o mais didático possível. Tem gente que reclama do meu didatismo, é compreensível também. Tem gente que, pô, Ivan, podia ter cortado pela metade desses episódios, eu concordo também, mas é uma coisa também que eu digo, eu tinha que pensar por um lado legal. Como eu sou um jornalista independente, virei jornalista, né, independente, eu não tenho um jurídico inteiro do meu lado. Então eu tinha que me proteger de alguma maneira, que amanhã depois viesse alguém e quisesse me processar porque eu distorci alguma coisa que o cara falou, ou não dei o lado dele, ou qualquer coisa desse tipo. Então eu digo, não, eu dei o teu lado, tá naquele episódio, é chato, é repetitiva, não sei o quê, mas eu me protejo juridicamente dessa maneira. Então existe uma justificativa para isso, para ele ser dessa maneira, às vezes cansativo. Tem essa questão também, porque daí vem o meu critério. O pessoal reclama que eu não corto muita coisa que poderia ser cortada. Eu corto muita coisa. Porque eu tenho um critério muito claro que o que está nos autos, só existe o que está nos autos, o que não está nos autos não existe. A não ser assim que seja uma coisa que eu verifiquei tudo, para quem que foi o caso do último episódio, né, episódio 25. Mas se não tiver nos autos, eu não conto. Então, eu ouvi muita fofoca que eu jamais publicarei de maneira alguma, porque não tem como verificar. Para mim é só falatório. Então, daí eu descobri também essa coisa bizarra, que assim, jornalistas em geral não têm costume de aprender a contar histórias, como storytelling mesmo. Pode ter uma disciplina ou outra, mas assim, não é uma coisa que se encontra fácil. Precisa de uma pessoa boa nisso. E segundo, jornalistas não têm costume de ler autos de processo. Então, fazer verificação de fatos, apuração através de autos de processo, você precisa de um jornalista que saiba ler processo, e isso não é uma coisa tão simples. Eu tive que aprender na marra também. Então,
é bacana porque eu acabei achando um nicho ali que eu nem sabia que não existia e que pode ser muito interessante, que é aquele cara, a gente vai fazer um jornalismo investigativo em cima de autos de processo, de um longo processo, e a gente vai tentar contar isso de uma maneira que seja interessante para o público. E daí deu no que deu, assim, mas foi um aprendizado também, acima de tudo isso. Eu apliquei muita coisa que eu já sabia, mas aprendi muita coisa também. Nesse caso, principalmente, né, eu ia resumir aqui o caso Evandro, mas você é muito melhor que eu para fazer esse resumo, certamente, né? Mas nesse caso é bem interessante a gente pensar que era uma denúncia, uma acusação gravíssima no momento em que crianças estavam desaparecendo no Paraná. Eu morava na região metropolitana de Curitiba e a minha avó morria de medo disso, né? Se passasse um carro estranho na rua, ela já ficava preocupadíssima, chegava aquele pessoal fotografar em casa, nem pensar, estão fotografando as crianças para na semana seguinte vir roubar. Então, assim, isso existia em Curitiba. E aí, naquele momento em que houve acusação de que a mulher do prefeito e a filha, né, a Zabade, a Celina e a Beatriz, teriam um ritual de magia negra assassinado um garoto, a imprensa ficou enlouquecida. E aí, como a gente tem deadline, tanto no rádio, quanto na TV, quanto nos jornais que saíam no dia seguinte, hoje em dia é um pouco mais complicado ainda por conta da internet, né, porque tem a coisa do publicar rápido, ler os autos era algo impossível. E eu acho que a gente teve uma situação muito parecida com isso na Lava Jato, né? Tanto que a assessoria de imprensa da Lava Jato fez essa crítica, os jornalistas não conferiam, eles publicavam o que a assessoria de imprensa passava. Então, assim, a crítica tá feita e é uma coisa para a gente pensar mesmo, e aí esses projetos de fôlego, como o do Ivan, nos resolvem muito essa questão. Ivan, deixa eu só te contar que tem muita gente assistindo aqui com a gente. Sabe que com essa coisa de família é interessantíssimo, né? Para matar saudade, a família acompanha. Então, minha irmã, meu irmão, meu cunhado, meu padrasto lá do Canadá. Então, olha, a Jenny, minha irmã, ouviu você. Eu fiz maior propaganda em casa. Quando eu comecei a ouvir, fiquei enlouquecida. Chegava a andar com o fone na rua para aproveitar o tempo para ouvir os episódios do Projeto Humanos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o episódio 25, que eu não ouvi, mas a minha cunhada, Thelma Romano, que está em Roma, ouviu. Olha. Me falou enlouquecida, Sandra, eu vi, ela disse assim, muito legal poder ver o Ivan, que tanto me encanta com as suas histórias, porque era tua ouvinte assídua. Obrigado. E o Lucas Filho foi o responsável por me instigar, professora, chama já o Ivan, né, nosso aluno de jornalismo. E aí ele diz assim, Ivan, muito legal sua participação, sou fã do Projeto Humanos, falando de retorno financeiro. Vejo muita gente falando como fazer um podcast, como melhorar a narrativa, mas pouca gente falando se é possível monetizar os podcasts. Como seus podcasts fazem dinheiro, você vê possibilidade de, no futuro, ter um modelo de monetização parecido com o YouTube? Por que essas perguntas acabam surgindo dos alunos? Porque a gente hoje explica para eles que as vagas nas redações tradicionais estão cada vez menores, né? Embora a gente tenha tido uma melhora, talvez, no mercado, com algumas emissoras que aumentaram a equipe, ou mesmo a CNN, né, que começou, mas a gente fala que eles têm que ser também empresários da comunicação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, e depois a gente fala do episódio 25. Esse negócio da monetização sempre pega, né? O que eu já posso dizer é o cenário mais desesperador possível, porque sim, é possível, como, não sei. Tá? Então, você tem alguns caminhos que são mais tradicionais, do tipo, se você tem um blog, você pode botar AdSense, né? Só que isso, você precisa ter milhares e milhões de visitas para a coisa começar a ter algum dinheiro, algum retorno. Você tem que ter um volume muito grande, você tem que ter um SEO forte também, então são todas coisas que demandam um planejamento e uma estrutura que geralmente você sozinho não consegue fazer. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, sendo muito direto, se você quer ganhar dinheiro com a internet, cara, faz canal do YouTube sobre comédia e seja uma pessoa engraçada, sabe? Não tem... quero ganhar dinheiro fazendo jornalismo na internet. Boa sorte. Não tem. Tem gente que consegue? Tem. Eu consegui. Como? Não sei. Eu tinha um plano que era quando eu comecei o Anticast em 2011, eu brincava assim, se essa coisa não se monetizar em 5 anos, eu fecho essa merda. E a gente conseguiu. Em 2015 eu lancei o Patreon, né, que era a única plataforma de financiamento coletivo que existia, de pagamento recorrente mensal.
que é a gringa, a gente tem até hoje, só que hoje eu já uso o Catarse, que é brasileiro, ele tem outros, tem o Apoia-se e tal, mas não existia isso antigamente. E assim, tem gente que começa podcast, e daí assim, na semana seguinte eu quero abrir Patreon, ou Apoia-se, alguma coisa, não vai conseguir. Eu só abri depois de já 4, 5 anos de podcast. Então, você tem que ter um público já formado, você tem que falar, ser muito direto com eles. Então, assim, a dica que eu dou nesse sentido é, primeiro, a maneira mais clássica de financiamento é a publicidade. Publicidade em jornalismo é complicado, especialmente se você quiser comprar uma causa. Então, a gente recusa. Sim, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já tive oferta de patrocínio de Petrobras e Vale para o Anticast, que simplesmente não cabia, assim, depois de Brumadinho, sabe, depois de toda, sabe, a Vale está fazendo seus esforços, e daí a gente conversa com o pessoal de Brumadinho e sabe que a cidade está destruída e sabe que não é bem assim, então ficaria incoerente. Só que daí eu recuso uma grana que me pagaria por meses, sabe? Então, só que se eu aceito aquela grana, eu perco a credibilidade que eu tenho com meus ouvintes. Então a gente está sempre ali andando em cima da navalha. Dica que eu dou para vocês se vocês querem monetizar trabalho na internet, façam um trabalho que você goste, saiba que você vai ficar alguns bons anos sem ganhar nada, e daí vai estudando formas de monetização. Em algum momento pode aparecer uma marca, em algum momento pode aparecer uma oportunidade legal de financiamento coletivo, mas se as pessoas acreditarem no que você faz, isso já vale ouro, sabe? Então, ter credibilidade com o público vai estar disposto a se você for sempre transparente, explicar teu método, explicar o que está passando na tua cabeça, o que está passando no teu dia a dia, você se expõe muito, isso é ruim, em certo ponto. Tem vezes que eu queria ser um pouco mais anônimo também. Tem vezes que, assim, eu não tô afim de fazer nada de política, que eu tô muito mal, porque, especialmente nas últimas semanas, assim, jornalistas amigos meus, todos estão passando pela mesma coisa, que, tipo, é uma fadiga que, assim, a falta de esperança bate forte e você tem que estar lá continuando cobrindo, então tá sendo muito difícil mentalmente para jornalistas, assim. 2 semanas atrás eu não pude gravar programa e acabei deixando de lado mesmo, vai ser uma semana de folga, então a gente está precisando disso, só que se eu parar de fazer programa, eu paro de ganhar minha principal renda hoje. Então, esse é o problema também de você monetizar. Sobre a questão para finalizar, a velha pergunta, né? Em algum momento vai ter um esquema de monetização igual ao YouTube. Eu acho que já tem plataformas parecidas com essa, tipo o Spreaker faz alguma coisa assim, o Anchor também. Não recomendo ainda, não acho que está nem perto do que o YouTube faz. Também me preocupa isso bastante, porque o YouTube pode mudar as regras de monetização a qualquer momento. E qual que é o concorrente do YouTube? É a Twitch, que é para gamers, sabe? Então, é complicado. Quem conhece, todo mundo conhece o YouTube. Então, você tem um acesso enorme. E do dia para a noite, o YouTube, como já aconteceu, muda as regras, e o teu canal, que ganhava 10 mil reais e era tua fonte de renda, a partir de amanhã não vale mais nada. Então, às vezes, é aquele negócio, o caminho de monetização de podcasts, assim como de blogs, ele é mais difícil, mas ao mesmo tempo ele é mais duradouro, porque daí você teve que achar alguma maneira de você se virar. Aqui, para fechar, o grande exemplo é o Nerdcast, né? O Nerdcast, ele ganha... se ele ficar sem patrocinadores, ele tem a loja deles com os produtos próprios. Então, pelo menos assim, no início, essa foi a grande mudança, sabe? Pô, os caras fazem camisetas de temas nerds que ninguém mais faz. Então, acharam uma maneira de monetizar, e o que ganhava dinheiro não era o podcast era a vitrine deles para poder vender outras coisas. Então, não tem regra, cada um faz o seu jeito. O meu jeito atualmente é esse, né? De contribuição mensal de ouvintes que acreditam no trabalho. Se tudo der certo, a gente vai conseguir mais anunciantes em breve e alguns financiadores. E eu acho que para os alunos também fica a questão de façam, né? Comecem, experimentem, testem, aprendam a usar a linguagem, a tecnologia e vão fazendo, porque demora alguns anos até conseguir, né, tudo isso que você está falando e conseguir público, e vai aprendendo a fazer, muito legal. A Paula Rockenbach-Chibinski diz que amou o Projeto Humanos, e o Luiz Henrique Lisboa faz uma pergunta. Além do Diógenes Caetano, outros personagens do caso Evandro pediram direito de resposta? Eu acho que o 24, né, que é só um direito de resposta dele, 23 ou 24. E uma segunda...
Ele não é numerado, entre o 24 e o 25. Uhum. Ah, é isso, então. E uma segunda pergunta, por que Ivan conseguiu uma fita que parece extremamente importante para o caso e a polícia não conseguiu? Alguma autoridade já o procurou por conta desta última fita do episódio 25, que era a minha pergunta do episódio 25. Eu abri o Bem Paraná, da minha querida jornalista Josiane Hitz, falei, gente, e aí o título era alguma coisa, eu até anotei aqui, que você encontrou fitas que podem provocar reviravolta no caso Evandro, né? E eu não sei se todo mundo que está aqui com a gente conhece o caso, mas é um caso cheio de reviravoltas, né? O primeiro julgamento foi cancelado, e assim, quem cobriu um pouquinho, quem acompanhou um pouquinho, sabe que é um caso cheio de problemas, e quem ouviu o Ivan, então, né, sabe muito mais. Então, duas perguntas, o direito de resposta e a questão das fitas do episódio 25. O único que teve esse pedido mais claro foi o Diógenes, que quem ouviu lá aquele episódio sabe também que não foi tão claro assim também, né? O Diógenes é a maneira como ele lê o mundo, é difícil de lidar às vezes, e daí eu simplesmente disse assim, não, tudo bem, Diógenes, se você quer o direito de resposta, eu vou te dar, sabe? Ele queria que eu oferecesse para ele alguma conversa, eu já tinha oferecido, então ocorreu um mal-entendido. Ele também acho que não estava muito disposto a entrar nas minhas condições, então acabei fazendo aquilo e fiz o que ele queria. Ele queria que todo mundo soubesse que a gente conversou e que combinou. Eu publiquei os e-mails que a gente teve, deixei claro tudo o que estava acontecendo. Paciência, foi isso, né? Então, eu tenho outros personagens que querem ter uma conversa comigo depois do podcast, já é uma coisa combinada. E que vai acontecer provavelmente, mas assim, nada no sentido de direito de resposta, é mais o tipo, olha, ao final de tudo eu gostaria de conversar com você para que você passasse a tua visão sobre alguma coisa que você acha que não ficou muito bem explicada e tudo. Então é mais nesse sentido. Então, sim, não tem... Eu tive alguns personagens que entraram bem menores e nada importantes, mas que se incomodaram em ser citados, porque é muita gente, né, são catalogados 150 personagens, então teve gente que ficou com medo de botar o próprio nome no Google e daí aparecer lá relacionado, então ele disse, ó, eu tô com uma outra vida, não tem mais nada, e de fato não tinha nada a ver com o caso, eu só fui uma testemunha aqui, eu só dei um depoimento lá, então eu gostaria que o meu nome fosse tirado do site. Eu achava pertinente, assim, então acabei tirando algumas dessas pessoas para não aparecer no Google, pelo menos, para não atrapalhar suas vidas. Não foi nada de problema. Poderia ter virado uma coisa assim, super problemática, mas só tirar para não aparecer no Google, beleza. Se um dia o Google começar a anexar o que se diz no podcast, daí não tem o que fazer, sabe? Daí a pessoa pode relinchar à vontade, eu não estou cometendo nenhum crime, eu estou citando os autos que são públicos, então paciência, né? Sobre as fitas, bom, eu não posso falar muito, né? Porque tem uma questão de proteção de fonte ali, mas é uma ótima pergunta, por que a polícia não achou aquelas fitas? Eu também tenho as minhas perguntas. Eu tenho uma série de hipóteses, e eu imagino que vocês também têm, mas para mim ali é bem claro que se colocasse aquelas fitas ali no auto do processo, acabava, né? E assim como espero agora tem as suas consequências. Nenhuma autoridade entrou em contato comigo ainda e não vão entrar. O Ministério Público não vai entrar em contato comigo, porque o Ministério Público não é do feitio dele fazer isso, apesar que essa deveria ser a sua função, do tipo, nós erramos mesmo, deixa eu ver essas fitas. Eles deveriam ter sido os primeiros a fazer isso, não fizeram, tá? Não pediram as fitas para mim, as fitas estão protegidas, eu tenho as cópias digitais delas, então também feitas com tabelião do lado, então elas, mesmo que percam as fitas físicas, a gente tem ainda os arquivos digitais que são bem protegidos, e eu já verifiquei elas, coloquei elas em contexto naquele programa. Então agora sim é questão de fazer revisão criminal, que é o que dá para fazer, né? Dá para tentar fazer, e que provavelmente vai acontecer. Alguns dos acusados vão se juntar, contratar advogado e vão entrar com uma revisão criminal. O problema é que eu lancei esse episódio no dia 10 de março e 5 dias depois o Bolsonaro estava lá na rua abraçando todo mundo com coronavírus, né? E daí o mundo mudou. Então a minha pauta foi engolida. A maior história da minha vida foi engolida pelo coronavírus. Eu não sou o único. Eu conheço muitas histórias de gente também que estava para lançar livro e publicou grandes histórias também, que ia ter uma virada da sua vida e não, infelizmente acabou, então o mundo agora é outro.
Então agora que a gente está começando a repensar em, tipo, ok, como é que a gente continua a vida no meio dessa pandemia, é que eu vou ver o que vai acontecer, mas em princípio os arquivos estão lá. A Beatriz Abad vai tentar conseguir. A Beatriz Abad, depois de presa, né, e tudo, ela foi fazer faculdade de Direito e se formou, passou no exame da ordem da OAB, só que não pôde conseguir a OAB por conta da condenação penal que ela tem. Então agora está rolando o processo de revisão na OAB para ver se ela consegue, se a OAB permite ela ter o grau. E uma das principais provas que os advogados dela estão usando é justamente esse episódio 25, né? Que está anexado lá. Então eles vão analisar. Quando quiserem as fitas mesmo, eu vou disponibilizar. Mas então é isso. Agora é esperar o que vai acontecer. Pelo menos assim, eu espero que para o grande público já fique muito claro que essas pessoas são inocentes e que elas merecem, sabe, que alguma justiça seja feita, né? Que já é o que eu falo no episódio 25. Jornalismo é saber olhar pela janela e ver se tá chovendo ou não, né? Então, essa é a nossa função também. Não dá para ficar só o que ele falou, o que ele falou, o que a gente espera. Não, a gente tem que também saber dizer a verdade. E como ser humano, isso deve ser muito gratificante. Eu não tenho nem noção, assim, da tua sensação durante esses episódios todos. Você disse que acabaria com menos de 30, né? Se chegar de 30, eu paro. Deve ser sensacional. Tem ainda alguns para fazer, né? Preciso terminar. Mas o coronavírus realmente impactou, né, muito nesse projeto, principalmente nesse último episódio, e na vida. Por outro lado, eu tenho a impressão que esse momento de isolamento fez com que mais pessoas acessassem podcasts no geral. Eu tenho essa impressão que talvez as próximas pesquisas vão mostrar isso, né? Até ano passado a gente... Não? Pior que não, sabe? É engraçado porque podcast é uma mídia que a gente ouve na rua. Então, posso dizer pelos meus números e dos meus colegas, a gente está tendo 1/3 de audiência, assim... Caiu muito, muito, muito. Mas isso, assim, já era o esperado, sabe? Porque podcast a gente ouve... A não ser quem mora sozinho. Quem mora sozinho até vai. Mas quando você está convivendo com uma pessoa o dia inteiro, você vai conversar com ela. É muito raro esse momento, tipo, não, vou pegar meu fone de ouvido e vou ficar ouvindo podcast. A gente ouve podcast no ônibus, dirigindo, quando está fazendo alguma segunda atividade. Então, quem tem hábito de morar sozinho e ouvir podcast enquanto lava a louça é uma coisa. Mas mas se você já mora com alguém, você está do lado dela o tempo inteiro, então já fica um pouco mais complicado, né? Que interessante, eu tinha outra expectativa. E tinha uma outra notícia que talvez viesse do Projeto Humanos, que é a série de TV, né? Que havia alguma novidade para ser lançada esse ano. Eu queria que você contasse o que você puder contar para a gente, né? De como é que vai ser esse projeto. E além da série de TV, também parece que tem livro, né? Você vendeu os direitos. Conta para a gente o que a gente pode esperar, se vai conseguir ver o caso Evandro em imagens, em que plataforma, como é que vai funcionar? Então, o caso Evandro, ele já foi gravada a série, estão editando ela agora, eu participo também, né, e já é para estrear no segundo semestre agora. Eu não sei quando exatamente, mas vai ser pela Globoplay, que foi que comprou, e o livro é para sair, era para eu ter entregue o livro em outubro do ano passado, só que a primeira versão a editora não gostou muito, então eu acabei tendo que reescrever tudo, e é o livro que me atrasa para fazer o podcast também. Tem que terminar os episódios finais do podcast, eu preciso terminar o livro antes, então são 12 capítulos, eu estou terminando o 11º agora, e daí eu vou terminar o 12º. A gente pensa que assim, com a pandemia, vou ficar agora para escrever, cara... Não tem coisa pior do que a pandemia e ficar em casa para isso, porque você começa a misturar tudo, o que é tua vida, o que é não sei o quê. Você está cansado só de ficar em casa e você não quer fazer mais nada, né? Então o trabalho fica muito mais cansativo em casa. Eu já sou acostumado a trabalhar em casa, mas pegou para mim, então eu imagino quem não tem esse costume. Mas enfim, era para eu ter terminado ano passado o livro, era para o livro estar sendo lançado agora, então a editora tá puta comigo, mas faz parte. Mas ele vai sair também pela HarperCollins, espero que ainda esse ano, então eu vou dar um gás nele, e a série sai no segundo semestre, não sei quando exatamente, mas sai pela Globoplay, e tá ficando linda, assim, eu vejo alguns episódios, algumas cenas assim que o Ali Muritiba, o diretor, me manda, tá impressionante, acho que vai ser
Uma obra muito bacana, assim, é claro, ela não vai ter o nível de detalhes que o podcast, né? O podcast tem 25 episódios, vai para quase 30, mas a série vai ficar muito bacana também. Vai ser bem menos episódios, vai ficar mais sintético, vai ter muita coisa que vai ser cortada, mas ficou incrível. O Ali é um baita diretor, e eu também estou muito animado para ver, estou muito curioso para ver como é que vai ser essa visão que ele dá para a história, né? E é uma série documental. Tem entrevista de alguém que acabou não entrando no podcast, que falou para o Ali, o que é que dá para contar dos detalhes dessa linguagem? Vai ser? Eu posso te dizer que sim, vai ter gente que não falou comigo no podcast e que fala na série. Ao mesmo tempo tem gente que falou comigo no podcast e não quis falar na série. Então, eu acho que tá legal porque, assim, pô, o Ali foi para Guaratuba, regravou muita coisa, então recriou muita cena, então tem as cenas com atores refazendo, mas é uma série documental. É uma série documental, as cenas em que são refeitas algumas com atores e tudo são bem pontuais, só para ilustrar, mas assim, de novo, tá? Eu acho que tá lindo, assim, visualmente, tá uma produção impressionante. É que eu sou muito fã do Ali, então é difícil para mim falar, né? Para mim foi uma baita honra trabalhar com ele e ver ele dando essa visão para essa história, que para mim ainda é muito doido tudo isso. Tipo, uma coisa que eu decidi fazer lá em 2015, de repente, eu lembro um dia que a gente estava gravando, eu estava vendo a equipe toda, aquela galera toda, e dizendo, caraca, uma coisa que eu comecei a fazer na internet porque eu estava afim, e que eu chegava lá na segunda vara do tribunal do júri e dizia, não, vou fazer um podcast, o pessoal, pode o quê? E que daí eu trazendo as caixas, os autos aqui para casa e ninguém sabendo quem eu era. O próprio promotor, o Paulo Marcovitz, falou, pô, eu só fui falar com você, Ivan, porque eu achei que você era um estudante de jornalismo, qualquer coisa assim, não achei que ia virar essa coisa, não sabia o que era podcast e tudo. Então, tem suas vantagens também, né, ser meio desconhecido nesse ponto. Então, assim, depois de ter... É muito doido ver que tanta gente ficou empregada por causa de mim, e tanta gente e criou essa comunidade maluca de gente discutindo por conta de uma coisa que eu decidi fazer sozinho, que ninguém entendia direito o que era. Então, assim, se serve de mensagem assim, para os estudantes, foi aquilo que você falou antes, comecem a fazer suas coisas já, porque eu sempre falo isso, você vai errar muito no começo, então erre rápido, comece logo para errar rápido, e daí você vai demorar aí, sem sacanagem, 2 anos para começar a acertar um tom. Só que assim, nesses 2 anos você vai se divertir muito também. Então, não pense, depois que eu me formar eu faço as coisas. Faz desde já, porque depois de formado você já tem portfólio, você já tem um conhecimento, talvez já tenha público. Então, imagine hoje, assim, de novo, não sou nem jornalista formado e tô aqui falando com jornalistas e dou palestra para jornalistas. Eu acho muito estranho isso, assim. Eu me apresento como jornalista porque as pessoas ainda não entendem direito o que eu faço e eu também não sei dar um bom nome. Mas eu torço muito pro dia que eu possa dizer, não, eu sou podcaster e conto histórias. E daí eu vou me sentir menos culpado, assim, de estar usando o termo jornalista. E as pessoas vão entender o podcast, mas eu acho que esse caminho está se abrindo, né? É muito legal. Ivan, sou muito grata pela entrevista, foi sensacional falar com você. Eu fico até com pena de fazer a última pergunta, porque eu sei que você está tão atribulado de coisas, mas não tem como não fazer. Qual vai ser a próxima série Humanos? Já tem alguma coisa um pouco pensada, decidida? Conta pra gente, só para ficar todo mundo esperto. Eu já tenho e não posso falar. Eu sabia que a resposta seria isso com certeza. Assim, mas a gente já tá assim, juntando material, já tá começando a ver algumas pessoas e vai ser tão fascinante quanto o caso Evandro, isso eu posso dizer, tá? Um caso criminal também, isso eu posso adiantar. Então já estamos ali pegando os autos do processo, já estamos analisando, e se tudo der certo, dessa vez vai ter financiamento prévio, vai ter uma empresa financiando, então eu vou ter uma equipe, sabe? Então vai ter gente para me ajudar nesse ponto, então vai ser uma produção mais rápida e ágil do que foi o caso Evandro, em que eu tinha que fazer tudo muito sozinho e às vezes pedir ajuda para as pessoas. Eu vou poder pagar as pessoas pelos seus serviços, então isso para mim já vale a pena. Então, e é muito legal, porque de repente pelo que aparece, se der certo mesmo esse financiamento que a gente está para conseguir,
eu vou ter conseguido construir uma coisa que é o sonho de todo jornalista, do tipo, olha, a gente vai passar aqui 2 anos, um ano e meio, em cima de uma história só, e você vai receber legal para isso. Não vai ser aquele puta salário, mas assim, a gente vai construir uma coisa incrível juntos. Então não vai ser aquele pesadelo de redação e, sabe, ganhar tempo, não. É lento, e é para ser lento, e é para ser profundo mesmo. Então, estou muito animado, espero que eu possa revelar em breve para vocês. Mas vai demorar ainda. E eu fico imaginando tanto de jornalista ouvindo isso e pensando, eu queria tanto fazer parte daquela equipe. Muito legal. Super obrigada. Foi uma ótima conversa e, assim, desejo todo o sucesso do mundo, tanto para o Anticast quanto para o Projeto Humanos. Obrigadão mesmo. Muito obrigado, Sandra. Valeu. E obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui também. Os estudantes da Universidade Positivo já podem preencher o formulário, porque essa é uma atividade acadêmica, né? Para ganhar horas complementares. Está ali nos comentários. E o meu marido, Rodrigo Romano, também colocou o site ali do Projeto Humanos com BR, que a gente falou lá no comecinho. Tchau, gente. Tchau, Ivan. Obrigada. Obrigada aos técnicos que deixaram essa live possível de ser feita. Obrigada, Guilherme Ideia. Obrigada, Ana. Obrigada, André. Tchau, gente. Tchau, tchau.